Ao discutir sobre Segunda Guerra Mundial e o conceito de speed, é impossível não pensar em Adolf Hitler e no seu uso sem precedentes da substância no contexto da guerra. O termo speed, neste cenário histórico, não se refere à velocidade, mas sim às anfetaminas. Uma classe de drogas estimulantes também comumente conhecidas como pílulas, aceleradores e estimulantes. Estas drogas foram comercializadas bem a tempo de serem usadas em massa durante a Segunda Guerra Mundial pelas principais potências industriais. As anfetaminas foram amplamente utilizadas para aumentar o estado de alerta, reduzir a fadiga e aumentar a resistência dos soldados. Isto foi particularmente significativo em operações militares prolongadas e intensas, onde os limites humanos tradicionais eram muitas vezes uma restrição. A Segunda Guerra Mundial foi um período marcado por uma escalada significativa, tanto no uso médico legalmente sancionado, como no abuso ilícito de anfetaminas e drogas similares em escala global. Bem-vindo ao Histórias UOL. Na discussão de hoje, investigamos o impacto das pílulas estimulantes na dinâmica da batalha durante a Segunda Guerra Mundial. O uso generalizado de estimulantes cerebrais como as anfetaminas pelas forças japonesas, americanas e britânicas durante o conflito é um fato histórico indiscutível. Estas substâncias foram utilizadas para aumentar o estado de alerta, reduzir a fadiga e manter altos níveis de desempenho entre os soldados nas condições exigentes e muitas vezes cansativas da guerra. Os primeiros criadores de tendências desta prática foram, paradoxalmente, os alemães durante a fase inicial da guerra. Esta foi uma contradição flagrante com a ideologia nazi, que condenava veementemente o consumo de drogas, encarando-o como um símbolo de fragilidade pessoal e degradação social. No entanto, numa demonstração flagrante de hipocrisia, esta ideologia foi flagrantemente desconsiderada nas suas operações militares, onde o abuso de drogas era galopante. Na verdade, a máquina de propaganda nazi promoveu as belezas negras como um privilégio exclusivo dos seus soldados, estabelecendo um forte contraste com a sua posição pública contra outras drogas. Quando o speed surgiu no final da década de 1930, foi celebrada como uma droga milagrosa, distinta das substâncias que, de outra forma, eram proibidas ou desaprovadas. Esta pequena pílula ressoava simbolicamente com o slogan nazista "Alemanha acorde", pois se acreditava que revigorava e elevava o moral dos soldados, incorporando a própria essência do slogan em seus efeitos. Este alinhamento foi perfeitamente integrado na fixação do Terceiro Reich na supremacia física e mental, contrastando fortemente com a sua visão de substâncias como o álcool ou o lixo branco como meios de escapismo. As anfetaminas eram apreciadas pela sua capacidade de induzir hiperalerta e vigilância acrescida. Estas qualidades foram altamente valorizadas na busca de domínio do regime nazista, pois contribuíram diretamente para o melhor desempenho e resistência dos soldados, alinhando-se com a mentalidade abrangente de superioridade do regime. As laranjas relâmpago, como eram chamadas, eram vistas como um caminho rápido para elevar os soldados comuns ao status de sobre-humanos, ecoando a proclamação de Hitler: "Não precisamos de pessoas fracas, queremos apenas os fortes." O uso de speed tornou-se emblemático da força e da busca por maior poder. Curiosamente, a introdução da speed na Alemanha remonta aos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Foi lá que o químico alemão Friedrich Hauschild notou o uso de benzedrina pelos atletas americanos, uma forma de anfetamina conhecida nos Estados Unidos como Pixies, que eles empregaram para melhorar o desempenho durante as Olimpíadas. A benzedrina, conhecida pelas suas propriedades estimulantes, foi posteriormente adotada pelas forças dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, particularmente pelos pilotos da Força Aérea, para prolongar a sua resistência de voo. A descoberta do uso americano inspirou Friedrich Hauschild a aprofundar a pesquisa sobre esta classe de drogas, levando à síntese bem-sucedida de um composto intimamente relacionado às anfetaminas. Curiosamente, esta droga acabaria por se tornar um ponto focal num popular programa de televisão do início do século XXI, retratando uma narrativa em que um professor de química se juntou com um inconveniente aluno, embarcando numa viagem para dominar o submundo do crime. Durante este período, Friedrich Hauschild trabalhou na Temmler Werke, uma empresa farmacêutica com sede em Berlim. No inverno de 1937, Temmler Werke rotulou este notável composto químico como Pervitin. Impulsionada por uma campanha de marketing agressiva, Pervitin rapidamente ganhou amplo reconhecimento. A popularidade dessas pílulas disparou e elas se tornaram prontamente disponíveis para compra nas farmácias, tornando-as um item doméstico comum, pois não precisava de receita, o que ocasionou ainda mais sua popularidade em um curto período de tempo.
Notavelmente, até mesmo chocolates misturados com a substância estavam disponíveis para compra, uma prova da onipresença da droga. No entanto, a aplicação mais significativa da droga ainda estava por surgir. De 1939 a 1945, durante a era da Blitzkrieg, o Terceiro Reich surpreendeu a Europa com as suas campanhas militares rápidas e enérgicas em todas as frentes. Desde então, esse período de eficiência militar tornou-se um tema recorrente nos estudos históricos. Embora os círculos acadêmicos atribuam frequentemente os sucessos nazis à superioridade tecnológica, processos otimizados e estratégias inovadoras, havia um fator adicional, menos discutido, em jogo. A Wehrmacht alemã era conhecida pela sua precisão e planeamento meticuloso, não deixando nada ao acaso. Isto estendeu-se desde a consideração cuidadosa do peso das armas de fogo até ao momento exato das manobras ofensivas e até mesmo ao uso estratégico de drogas para melhorar o desempenho. Durante a guerra, o Pervitin foi amplamente consumido pelos militares alemães. Esta droga foi procurada pela sua capacidade de aumentar significativamente os níveis de energia e, ao mesmo tempo, reduzir a necessidade de sono e suprimir a fome, fatores cruciais para sustentar operações militares prolongadas. Pervitin também foi creditado por incitar intenso entusiasmo entre os soldados, na medida em que os tornou mais suscetíveis a acreditar nas promessas idealistas e muitas vezes irrealistas da propaganda nazista, pintando um quadro de um mundo cheio de arco-íris e unicórnios metafóricos. A droga manteve o seu estatuto legal na Alemanha até 1941 e, durante este período, foi amplamente promovida em todo o país. De 1938 até a sua regulamentação em 1941, cartazes anunciando o Pervitin eram onipresentes em Berlim, aumentando sua popularidade. No entanto, à medida que as regulamentações se tornaram mais rigorosas, o consumo de Pervitin mudou para um domínio mais clandestino. O livro de Norman Ohler, Blitzed, Drugs in Nazi Germany, revela um aspecto surpreendente da história alemã, sugerindo que, a certa altura, toda a nação dependia fortemente da velocidade. Embora hoje possa ser visto com certo humor, a intenção original por trás do Pervitin não era criar uma droga militar para os nazistas, mas sim desenvolver um produto que pudesse rivalizar com a sensação americana da bebida conhecida como Coca-Cola na Alemanha. Para conseguir isso, Temmler contratou os serviços da Mathews & Son para uma campanha publicitária, posicionando o Pervitin como um remédio casual para as massas. Durante essa época, a Alemanha estava a braços com uma série de crises: o aguilhão da derrota na Primeira Guerra Mundial, graves dificuldades econômicas, instabilidade política, uma onda de fervor nacionalista, o rufar sinistro de outra grande guerra iminente e as condições opressivas do Tratado de Versalhes. Estas circunstâncias tumultuadas pesaram muito sobre o cidadão alemão, dificultando o que ele poderia aguentar. Nesse cenário surgiu o Pervitin, prometendo vigor, eficiência e sensação de calma. Consequentemente, a população alemã, ávida por alívio e força, abraçou esta substância energizante de braços abertos, vendo-a como um farol de esperança em tempos difíceis. A acessibilidade do Pervitin, a sua capacidade de aumentar a produtividade e a euforia que espalhou tornaram-no excepcionalmente popular na Alemanha, onde nem sequer foi inicialmente considerado uma droga. O seu apelo não se limitou apenas aos trabalhadores. Até mesmo Adolf Hitler foi apresentado às drogas por seu médico, Morell. O potencial desta droga foi ainda explorado através de testes de desempenho realizados em estudantes, com o objetivo de avaliar o seu impacto no seu foco e comportamento no trabalho. Otto Ranke, diretor do Instituto de Fisiologia Geral e Defesa da Academia Médica Militar de Berlim, concluiu destes testes que o Pervitin poderia de fato ser um trunfo significativo no reforço dos esforços alemães nas linhas da frente. Ele defendeu o uso da velocidade e seus derivados para melhorar o desempenho dos soldados, reconhecendo o seu potencial para mudar o jogo nas operações militares. Seguindo a pesquisa liderada por Otto Ranke, o Pervitin foi incorporado às rações diárias dos soldados nazistas, com recomendações de consumo até 2 vezes ao dia. O impacto da droga rapidamente se tornou evidente. Os soldados demonstraram um comportamento marcadamente destemido e demonstraram grande entusiasmo, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Este estado alterado não só mudou a sua abordagem às situações de combate, mas também afetou significativamente o seu comportamento geral, injetando uma sensação de invencibilidade e energia implacável nas suas ações no campo de batalha. A visão de Otto Ranke de utilizar soldados quimicamente melhorados para obter uma vantagem estratégica tornou-se uma realidade tangível.
Os soldados, sob a influência de Pervitin, foram capazes de feitos extraordinários, como marchar até 60 quilômetros e trabalhar incansavelmente durante 3 dias, seguidos sem necessidade de dormir. Esta nova resistência e vigor implacável foram fundamentais em várias campanhas militares importantes. Contribuiu significativamente para a rápida e bem-sucedida invasão da Polônia em 1939, a rápida Blitzkrieg através das Ardenas francesas em 1940 e a intensa campanha dos Balcãs de 1941, onde as forças alemãs travaram combates contínuos durante surpreendentes 11 dias. Estas conquistas sublinharam o profundo impacto que Pervitin teve nas capacidades operacionais dos militares alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Otto Ranke ficou exultante com o sucesso de sua descoberta e tornou-se ele próprio um usuário regular do Pervitin, envolvido no sonho nazista de dominar o mundo. Ele imaginou-se ganhando destaque ao lado de Hitler, impulsionado pelos resultados notáveis de sua pesquisa. A correspondência daquela época indica que Ranke, juntamente com seus funcionários de escritório, também adotaram um estilo de vida de trabalho incansável, muitas vezes renunciando ao sono. Eles consumiam Pervitin incessantemente, excedendo em muito os limites prescritos, num esforço para acompanhar as exigências extremas de suas funções. Este padrão de comportamento refletia não só a dependência generalizada da droga, mas também a intensa pressão e as aspirações ambiciosas características do funcionamento interno do regime nazi. Antes do seu papel fundamental na invasão da Polônia, Pervitin passou por uma fase crítica de testes pelos oficiais médicos da Wehrmacht. Esta fase de testes ocorreu durante a ocupação da Tchecoslováquia, em 1938, onde soldados da 3ª Divisão Panzer foram instruídos a usar a droga. O sucesso do Pervitin em melhorar o desempenho e a resistência dos soldados durante esta operação preparou o terreno para a sua ampla implantação na subsequente invasão da Polônia. Esta invasão, marcada pelo uso generalizado de Pervitin, teve consequências devastadoras, incluindo a trágica perda de mais de 100 mil soldados poloneses, sublinhando o impacto profundo e muitas vezes angustiante desta droga no curso dos combates militares durante a Segunda Guerra Mundial. O termo Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, originou-se deste momento crucial da história. Sob a influência de Pervitin, os soldados alemães foram capazes de enfatizar movimentos rápidos e táticas de surpresa, pegando seus inimigos desprevenidos e esmagando-os com força e velocidade sem precedentes. Esta abordagem alterou fundamentalmente a dinâmica da guerra. Ao eliminar eficazmente a fadiga, uma limitação humana fundamental, Pervitin transformou os soldados em entidades semelhantes a máquinas, capazes de operar continuamente sem necessidade de descanso. Este aspecto desempenhou um papel crucial na eficácia da estratégia Blitzkrieg, pois permitiu avanços militares implacáveis e inflexíveis. O advento do Pervitin tornou a necessidade de descanso, sono e refeições regulares aparentemente obsoleta. Isto permitiu um ritmo de operações militares sem precedentes, com tanques e companhias de soldados avançando incansavelmente por toda a Europa em busca da conquista de seu Führer. No entanto, a realidade é que o Pervitin não era uma solução milagrosa, mas mais semelhante a acender a vela nas duas pontas. As promessas de energia e eficiência ilimitadas que ofereceu a Alemanha de Hitler vieram com uma ressalva significativa. Não era tão benevolente como parecia. Como todas as substâncias, o Pervitin teve a sua série de efeitos secundários, sublinhando o ditado de que nada vem sem um custo, especialmente no domínio das intervenções farmacológicas. Os primeiros relatórios de arquivo documentaram os efeitos adversos do uso de Pervitin, incluindo sintomas como exaustão extrema, dor cardíaca e problemas circulatórios. Estas descobertas preocupantes levaram a uma investigação mais aprofundada, liderada pelo Führer da Saúde do Reich, Leonardo Conti. Conti, entre outros funcionários, rapidamente levantou alarmes sobre os riscos significativos para a saúde associados ao Pervitin, levando à sua regulamentação e eventual proibição em 1941. Após esta decisão, o Pervitin foi disponibilizado apenas mediante receita médica. No entanto, apesar destes avisos e medidas regulamentares, as advertências sobre os efeitos prejudiciais da droga foram em grande parte ignoradas, uma vez que o seu uso se tornou profundamente enraizado na população militar e civil. Apesar da forte retórica antidrogas propagada por Hitler e pelo Partido Nazista desde 1933, os novos regulamentos em torno do Pervitin foram amplamente desconsiderados.
Isto ocorreu principalmente porque, na época da proibição, uma parte significativa da população alemã, incluindo os militares, havia desenvolvido um vício em Pervitin. A cessação abrupta da sua disponibilidade irrestrita levou a sintomas de abstinência generalizados em todo o país, criando um dilema de saúde pública. Para aumentar a ironia da situação, estava o fato de o próprio Hitler, a figura de proa da campanha antidrogas, ter ficado fortemente viciado na substância. Esta contradição destacou a natureza complexa e muitas vezes contraditória das políticas e práticas do regime nazi. A proibição do Pervitin, destinada a reduzir a dependência econômica da Alemanha em relação aos produtos farmacêuticos e a resolver uma crescente crise de dependência, foi em grande parte considerada um fracasso, afetando tanto civis como militares. Na frente civil, a proibição pouco fez para mitigar a dependência generalizada da droga. Quanto ao exército, ignoraram em grande parte a proibição e continuaram a utilizá-la. Os oficiais militares, em particular, pareciam justificar a distribuição da droga, principalmente devido aos benefícios a curto prazo que proporcionava aos soldados. Estes benefícios, como o aumento do estado de alerta e a redução da necessidade de sono, foram considerados cruciais para as operações militares, levando a uma aceitação, se não ao endosso total, do uso continuado da droga, apesar dos regulamentos oficiais. Numa reviravolta surpreendente, o consumo de Pervitin aumentou durante a Operação Barbarossa, a malfadada invasão da União Soviética de junho a dezembro de 1941, que coincidiu com o período imediatamente a seguir à imposição de restrições à droga. Este aumento no uso sublinha a profundidade da dependência que se enraizou nas Forças Armadas. Há também um ângulo conspiratório na regulamentação do Pervitin. Especula-se que o vício entre os civis alemães pode ter sido percebido como uma pressão sobre a produção de pílulas de aceleração, que foram consideradas mais essenciais para o uso militar. Esta perspectiva sugere que o regulamento pode ter sido parcialmente motivado por um desejo de dar prioridade à atribuição de Pervitin aos militares, garantindo que os soldados, e não a população civil, tivessem acesso suficiente à droga para as suas exigentes atividades durante a guerra. É inteiramente plausível que a proibição do Pervitin tenha sido mais uma manobra estratégica do que uma verdadeira iniciativa de saúde pública, concebida para redirecionar o fornecimento da droga para os militares, particularmente em antecipação aos desafiantes confrontos com o Exército Vermelho no seu próprio território. Em 1941, era bem conhecido no Reich que o Pervitin tinha efeitos colaterais graves, incluindo riscos de dependência. No entanto, mesmo quando surgiram relatos de soldados que sofriam de insuficiência cardíaca fatal ou se envolviam em atos suicidas durante episódios psicóticos, o uso de anfetaminas persistia. Esta dependência contínua da droga, apesar dos seus perigos conhecidos, realça até que ponto esta se tornou enraizada no esforço de guerra. As anfetaminas, para o bem ou para o mal, continuaram a alimentar os setores militares e civis do país até ao final da guerra, refletindo as medidas desesperadas tomadas em circunstâncias extremas. A estratégia Blitzkrieg, fortemente dependente da substância, permitiu ao exército alemão avançar incansavelmente com tropas de tanques, operando continuamente dia e noite. Esta abordagem foi um fator-chave na rápida conquista da Dinamarca e da Noruega em 1940. Em apenas um mês, o exército nazi, reforçado pela utilização do Pervitin, anexou com sucesso os Países Baixos e a Bélgica, culminando na dramática queda da França. A eficácia desta estratégia, potenciada pelo estimulante, permitiu manobras rápidas e inesperadas, esmagando as defesas destas nações com velocidade e força sem precedentes. À medida que as forças alemãs avançavam para a França, encontraram uma situação em que os reforços franceses ainda não tinham chegado, deixando as defesas despreparadas para a intensidade do ataque alemão. Os tanques alemães, demonstrando notável mobilidade, conseguiram atravessar 240 milhas de terreno difíceis, incluindo a desafiadora Floresta das Ardenas, em apenas 11 dias. Este movimento rápido deveu-se em parte à suposição errada das forças britânicas e francesas de que as Ardenas eram intransitáveis, levando-as a serem apanhadas desprevenidas. Além disso, as táticas militares alemãs incluíam o envio de paraquedistas à frente das principais forças em avanço. Esses paraquedistas pousaram nas profundezas do território inimigo, causando perturbação e caos atrás das linhas inimigas. Esta estratégia comprometeu efetivamente as capacidades de coordenação e resposta das forças aliadas, contribuindo para a penetração rápida e bem-sucedida do exército alemão em território francês. A imprensa britânica da época retratou esses soldados alemães como estando fortemente drogados, exibindo um nível de destemor e frenesi semelhante ao dos vikings.
Esta percepção foi generalizada, refletindo o espanto perante a velocidade e agressividade sem precedentes do avanço militar alemão. Até mesmo Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, expressou a sua perplexidade perante a invasão implacável de veículos blindados, que pareciam varrer as linhas de comunicação e os campos com uma força imparável. A questão mais significativa com Pervitin foi o vício e a dependência que criou entre os soldados. A administração de doses diárias deste estimulante levou inevitavelmente a uma situação em que tanto os soldados como o seu desempenho operacional se tornaram fortemente dependentes da droga. Consequentemente, quando a oferta de Pervitin começou a diminuir, a escassez resultante e os sintomas de abstinência causaram estragos nas fileiras alemãs. Os efeitos da retirada foram profundos e generalizados, com os soldados a sentirem uma série de sintomas debilitantes. Estes incluíram náuseas intensas, alucinações perturbadoras, ansiedade intensa, depressão profunda e uma diminuição acentuada nas capacidades cognitivas. Apesar dos esforços de Leonardo Conte para reduzir o uso de Pervitin, o exército alemão permaneceu profundamente enraizado na sua dependência da droga, continuando o seu abuso generalizado. Ao longo dos anos, esta situação agravou-se, levando a consequências cada vez mais graves. Os soldados começaram a sofrer com mais frequência de insuficiência cardíaca, e houve um aumento de incidentes de morte e de erros militares críticos atribuíveis aos efeitos da droga. Este cenário terrível realçou uma realidade sombria. O exército já não controlava a utilização do Pervitin. Em vez disso, era Pervitin quem exercia o controle sobre o exército. A dependência da droga tornou-se tão arraigada e generalizada que ditava as capacidades operacionais e funcionais dos soldados. Ironicamente, foi Morel, a mesma pessoa que apresentou Hitler, a substância quem revelou durante os interrogatórios do pós-guerra como o vício de Hitler na droga, impactou negativamente a sua tomada de decisões estratégicas. Este vício foi citado como um fator que contribuiu para os erros militares críticos que levaram à vitória dos aliados na Normandia e, eventualmente, à queda de Berlim. Assim, o Pervitin, inicialmente aclamado como uma droga milagrosa pela Wehrmacht, que contribuiu significativamente para os primeiros sucessos do Terceiro Reich, acabou por se tornar um catalisador para a sua queda. No início, os efeitos da droga pareciam prometer melhor desempenho e invencibilidade, mas à medida que a guerra avançava, as consequências adversas do vício generalizado e do julgamento prejudicado tornaram-se cada vez mais evidentes. A Temmler-Werk, fabricante do Pervitin, emergiu como um dos poucos beneficiários neste contexto, obtendo lucros substanciais com a produção incansável do medicamento. O seu ganho financeiro contrastou fortemente com os custos humanos generalizados incorridos como resultado do uso do Pervitin durante a guerra. Refletindo sobre esta história, é intrigante considerar como a Segunda Guerra Mundial poderia ter se desenrolado de forma diferente sem o uso do Pervitin. A Blitzkrieg teria sido tão eficaz? Poderiam os militares alemães ter sustentado os seus rápidos avanços sem a resistência induzida pelas drogas? O papel do Pervitin na definição de estratégias e resultados militares apresenta um capítulo fascinante, embora preocupante, na história da guerra. Convidamos você a compartilhar suas ideias nos comentários. Como você acha que a ausência de Pervitin teria alterado o curso da Segunda Guerra Mundial? Seus insights e perspectivas são valiosos para nós. E como sempre, obrigado por interagir com Histórias UOL.